Perfil e hoje o assunto é sobre direito. Você sabe o que isso significa? Olha só, direito é um conjunto de regras que disciplina diversas dimensões das nossas vidas. Todos nós, na posição de pai, mãe, filho, herdeiro, empresário, proprietário, consumidor, empregado, contribuinte, cidadão e por aí vai, temos direitos e temos deveres. O próprio Estado brasileiro, de acordo com a nossa Constituição de 1988, deve obediência às regras jurídicas. Quando falamos em direito, estamos falando do mundo das leis e da justiça. E o profissional do direito deve ser qualificado não apenas para nos orientar dentro deste emaranhado complexo de normas, ou para nos ajudar a resolver conflitos, mas também para, junto com economistas, cientistas políticos, sociólogos, imaginar e propor intervenções legislativas que enfrentem os principais problemas brasileiros. O nosso entrevistado de hoje é formado em Direito pela FADIVA, advogou durante 8 anos antes de ingressar na magistratura mineira. Hoje, ele é titular da 2ª Vara Civil Criminal e da Infância e Juventude da comarca de Lagoa Santa. Hoje, o nosso giro é com o juiz Carlos Alexandre Romano Carvalho, que vai contar sobre os desafios da sua vida profissional. Vamos lá então buscar o Carlos Alexandre? Vem comigo que o Giro Perfil está começando. E daquelas que chega correndo. Olá, Carlos Alexandre! Joia. Tudo bem? Tudo bom? Que bom ter você aqui com a gente eu hoje. Agradeço. Prazer em te ver novamente. Cinto de segurança. Lá. Vamos dar um giro então? Vamos? Bora. Então vamos conversar. Vamos andar pela nossa cidade. Carlos Alexandre, bonito seu nome, né? Obrigado. Carlos Alexandre, chique isso, né? Carlos é um nome interessante, né? Você sabe que você tem 5 reis no nome de Carlos. Você tem C de Cristo, rei dos homens, A de águia, rainha das aves, R de rosa, rainha das flores, L de lua, rainha da noite, O de ouro, rei dos metais, e S de sol, rei dos astros. Nossa, então você é um rei que tá aqui do meu lado. Você é uma realeza. Gente, olha só a importância da pessoa. Adorei isso. Conta pra gente sobre a sua formação. Bom, eu não sou natural daqui de Varginha, né, Alessandra? Eu nasci em Cruzília, mas eu fui criado aqui em Varginha. Então eu tenho Varginha como minha terra natal. Já virou varginhense, né? Eu me sinto varginhense de coração, morei 30 anos aqui. Ah, não, mas então já é então varginhense. Sou mais. Então eu me formei aqui pela FADIVA, pela Faculdade de Direito de Varginha. Depois que eu me formei, eu fui trabalhar com meu pai. O meu pai é advogado aqui há muitos anos, ele está com mais de 40 anos de carreira, ele chama Carlos Carvalho, ele tem escritório aqui. Eu fui trabalhar com ele, ele foi até meu professor na faculdade e fiquei... Seu pai foi seu professor na faculdade? Foi meu professor por 2 anos. Nossa, isso era bom ou isso era ruim? Eu acho que tem os dois lados da moeda, né? Tem o lado bom, porque eu tinha o professor em casa. Para tirar as dúvidas, tudo. Mas sempre o filho é mais cobrado também, né? Com certeza. Então tem os dois lados da moeda. Mas eu acho que o saldo é positivo, com certeza. Ele foi quem, na parte jurídica, ele foi o meu mentor. Ele foi assim, ele me ensinou a pensar o direito. Porque isso é uma coisa muito interessante. As pessoas acham que o direito é decoreba. E não é. O direito você aprende estudando, realmente lendo, relendo, mas você exerce pensando. Você tem que aprender a pensar o direito. Então, quem me ensinou a fazer isso foi meu pai. Agora, a minha grande incentivadora para ir à frente e fazer concurso já foi a minha mãe. Então, assim, eu acho que essa minha formação profissional é fruto dos dois lados. Entendi. Tanto meu pai quanto a minha mãe tiveram uma parcela de 50% de responsabilidade cada um. Que bacana. E olha só, você foi professor por alguns anos aqui em Varginha. Sim. Como é que está a sua atuação na docência? Hoje eu não estou lecionando mais. Não? Não. Eu gosto muito de dar aula, me identifico muito com a sala de aula, mas no momento a minha missão primeiro é ser juiz. E olha só, quais os principais desafios do mercado em que você atua hoje, na sua área de trabalho? Veja bem, a magistratura, como qualquer área de atuação, como qualquer ofício,
ela tem desafios diários. E eu acho que hoje o maior desafio, não só para o magistrado, mas para os advogados, para os promotores, para os delegados, é a gente se adaptar a esse mundo moderno. Você veja bem, eu estava pensando nisso hoje. Eu me formei em 1995. Sim. Eu comecei a trabalhar com máquina de escrever. Máquina de escrever eletrônica. Ah, já estava moderninho. Estava mais moderno. Mas máquina de escrever. No meu tempo, para você ter uma ideia, quando você ajuizava uma ação no fórum, o funcionário batia um carimbo para te dar o protocolo da distribuição. Hoje nós estamos na era do processo eletrônico, que o advogado nem vai ao fórum. Ele faz a petição eletronicamente no escritório e do escritório ele manda via internet para o fórum e lá tudo é processado eletronicamente. Nós estamos na época hoje das audiências por videoconferência, interrogatórios por videoconferência. O juiz no seu gabinete, o preso lá no presídio. E o que você acha disso? Você acha que é melhor, que é pior? Fica mais fácil de você julgar? Fica mais fácil de você entender? Ou não? O olho a olho ainda tem a sua diferença? Não, o olho a olho faz muita diferença. Faz a diferença, né? Não que essa inovação não seja boa. Não é isso que eu estou falando. Eu acho que ela veio para ficar. Sim. Isso não tem como voltar mais. Por várias razões. O acúmulo de serviço, a necessidade de maior agilidade hoje nos processos. O mundo hoje exige mais agilidade, né? E se o judiciário hoje não tivesse informatizado, nós não daríamos conta do que nós temos. E olha que às vezes nós já temos dificuldade de dar vazão ao serviço. Só para você ter uma ideia, eu na minha comarca, eu recebo em média de 200 a 250 novos processos por mês. Nossa, é muita coisa. Por mês. Então, assim, se não houvesse a informatização dos tribunais, dos fóruns, realmente ficaria impraticável. Não dava conta. Né? Então, nesses 15 anos que você está atuando à frente dessa sua profissão, que é muito difícil, teve algum caso que te marcou? Um caso que seja engraçado, uma coisa que você falou assim, meu Deus, o que esse sujeito está fazendo? É assim, um caso engraçado assim, que me marcou assim, pontualmente a minha profissão, até que eu não tive. Mas eu tive um julgamento, que esse julgamento acho que eu nunca vou esquecer na minha vida. Eu tinha na época 1 ano de carreira. Havia um processo para julgamento que era um caso de estupro. O padrasto era acusado de ter estuprado a enteada. Olha que situação. Ai, meu Deus, que situação, hein? Que difícil. E como todo crime sexual, geralmente não se tem testemunhas. Esses crimes eles são ocultos. E só havia no processo 2 depoimentos. O da menina e o do padrasto. E o do padrasto. A menina, obviamente, contando tudo, narrando que... E não foi uma vez só que ele estuprou, sabe? Foi uma série de abusos ao longo do tempo. E o padrasto, por sua vez, negando tudo e jogando a culpa, olha que interessante, na ex-companheira dele. Falando que a mãe da menina, porque teria tramado e queria extorquí-lo. Aí, olha que interessante, ele juntou no processo uma carta da mãe da menina, em que realmente a senhora dizia que ela que ela queria R$3.000 e ela retiraria a queixa. Então o advogado dele juntou. Meu Deus do céu. Mas esse processo, Alessandra, ele tinha uma coisa que eu nunca vi em outro processo. Ele tinha fotos da menina nua. Mas como? A menina dizia que foi o padrasto que tirou. O que aconteceu? Quando houve a denúncia do suposto abuso, a polícia foi na casa da família e apreendeu vários objetos. Dentre esses objetos, a polícia apreendeu uma máquina fotográfica. Uma máquina, nem é digital. Tirou um filme de 24 poses e revelou esse filme. E nesse filme tinha fotos assim de diversas naturezas, de várias. Fotos de família e as tais fotos da menina nua. Eu não queria condenar um inocente, mas eu também não queria absolver um culpado, principalmente numa situação como essa. Se eu ficasse na dúvida da culpa dele, da responsabilidade dele, a minha obrigação era absolvê-lo. Porque no direito penal existe um princípio que se fala indúbio pro réu. Quer dizer, quando o juiz tem dúvida da culpa do acusado, absolve o acusado. É aquela máxima, né? É preferível absolver 99 culpados do que condenar um inocente. Né? Então eu fui pro fórum cedo, peguei o processo e comecei a analisar. E olha que interessante. O filme foi revelado na íntegra.
Então tinham as fotos da menina nua e a última foto do filme era uma foto do suposto abusador segurando uma criança numa festa de aniversário. E nessa foto esse abusador usava um óculos branco com a lente espelhada, aqueles óculos bem típicos que você compra assim em vendedores ambulantes de praia, que o sol bate, ele vira um arco-íris na lente, sabe? Reflete, né? E usava um boné branco com aquela carinha da bad boy. E em 3 fotos que estavam no processo, essa menina estava deitada sob a grama, por cima de um lençol. E não é que observando melhor as fotos, o que eu encontrei jogado em cima do lençol? O óculos e o boné. Aquela foi a certeza que eu tive que realmente aquele homem tinha abusado da criança, né? Da adolescente na época. Horror. Eu condenei ele, houve recurso e a sentença foi confirmada pelo tribunal, inclusive mencionando a presença do óculos e do boné. Nossa, a responsabilidade na hora que você condena uma pessoa é muito grande, hein? A responsabilidade de um juiz é muito grande. Se você pensar, Alessandra, com uma decisão, olha pra você ver. Você muda a vida da pessoa por completo. Às vezes não é da pessoa. Não, da família inteira, né? Não, às vezes de uma cidade. Você imagina, por exemplo, um juiz numa decisão que afasta um prefeito, por exemplo, acusado de uma improbidade, afasta um vereador, você entendeu? Ou até autoridades de maior envergadura. Então, assim, o ato de julgar, o ofício do juiz é uma coisa fabulosa. Você realmente pode trazer o amparo, igual consta até na Bíblia, você pode amparar a viúva e o órfão. Quais os principais obstáculos que você teve que superar ao longo da sua carreira? Pelo que você está me contando, não foi pouca coisa não, né? Olha, eu acho assim, os obstáculos que a gente vence é você vencer os seus limites do dia a dia, sabe? É às vezes você vencer as suas inseguranças, você vencer os seus receios. Para mim, por exemplo, sair de Varginha e ir trabalhar em uma outra comunidade, numa outra cidade, foi um desafio muito grande. Ficar afastado da família, ficar afastado dos meus amigos, ter que criar um novo ciclo de amizade, outras pessoas para eu poder confiar, para eu poder desabafar, porque o juiz também é um ser humano. E vencer também, Alessandra, aquelas dificuldades próprias do início de carreira, quando você não tem experiência, quando você ainda não está habituado ao dia a dia do fórum, como juiz, administrar o fórum, administrar os funcionários, tudo isso é só o tempo que vai te dando bagagem, entendeu? O direito é isso, o direito é tempo, entendeu? E necessária, né? Necessária no direito, é a vivência de casos, cada dia mais casos, que você vai adquirindo realmente aquele jeito, muitas vezes até para contornar alguns casos que são insolúveis. Casos de família, irmão brigando com o irmão, filho brigando com o pai. São casos que por trás do problema jurídico você tem todo um problema familiar, social, todo um problema de sentimento, de mágoa que está ali por trás e que é o motivador de tudo. E que se você der uma sentença, fatalmente alguém vai sair desagradado. Então a conciliação, a mediação, ela é o futuro. As pessoas precisam desarmar os espíritos. E os tribunais, incentivados e apoiados pelo CNJ, têm investido pesado nisso. Pesado. Toda profissão tem seu estresse. Qual foi a coisa mais estressante que você teve que enfrentar até hoje? Mas aquela coisa que você falou assim, quero sair daqui. Você lembra? Olha, o dia a dia... Pode contar isso? Não, veja bem, o dia a dia de fórum já é estressante. Já é estressante. Eu procuro encarar a minha profissão como uma missão. Então, assim, quando você encara o seu ofício como uma missão, quando você gosta do que você faz, e eu gosto do que eu faço, eu sou realizado em ser juiz de direito, eu não me veria fazendo outra coisa, isso já te alivia muito o seu estresse. Eu já vivenciei algumas situações que realmente me causaram ansiedade. Às vezes você tem que dar uma decisão assim urgente e você na hora não consegue vislumbrar uma saída, você tem dúvida e o tempo vai passando. Eu acho que isso no dia a dia de juiz, pelo menos para mim, às vezes é o que me causa maior incômodo. Não vou te dizer nem estresse, o que me causa mais incômodo, entendeu? Porque às vezes você tá lá com uma causa complexa
e que te é feito um pedido de liminar, você vislumbra a urgência da medida, você está vendo que aquilo realmente pode ter um perecimento de direito, mas às vezes você tem alguma hesitação. E aí isso às vezes me causa alguma situação de incômodo. Entendi. Entendeu? Mas graças a Deus uma coisa eu posso falar. Eu não tenho, nos meus quase 15 anos de magistratura, nenhum peso na consciência. Que bom! Graças a Deus. E isso, pra mim, me dá uma tranquilidade de espírito muito grande. Entendeu? Quando eu saio do fórum, o que eu tratei lá, fica tudo lá dentro. Ai, que coisa Entendeu? ótima. Saí, acabou. Vou viver minha vida, vamos dizer assim, a minha vida de cidadão, meu dia a dia normal de cidadão. Qual que é o conselho que você poderia dar para os novos juristas, como você já foi um dia, para que a gente tenha um mundo mais digno e justo? O que você poderia falar para esse pessoal que está começando? Eu acho que a primeira coisa, honestidade. Né? Honestidade e uma segunda coisa, educação. Eu acho que isso são duas palavrinhas que eu acho que anda faltando um pouco no mundo, né? Não, e tá faltando isso um pouco no mundo. Honestidade e educação, né? Dar a cada um o que é seu, né? Eu acho que isso aí hoje é fundamental. Segunda coisa, estudar. As pessoas têm que estudar. Direito ele não vem olhando para o livro. Você tem que sentar, se concentrar, ler, reler, amadurecer, pensar, trocar ideias. Então o estudo é um companheiro inseparável do operador do direito. Não tem jeito. Você tem que gostar realmente de ler, de se dedicar, de estudar. E um detalhe, não se contentar só com uma opinião, porque o direito, ele é interpretação. E interpretação de um fato, você pode ter várias. Dependendo do ângulo com que você viu o fato, dependendo da sua formação pessoal. Então, sempre ler mais de um autor de direito, ouvir várias posições, até que você se convença de uma delas e passe a defender. E passa a defender aquilo que você começa a acreditar e defenda, né? E duas coisas também que eu acho que são fundamentais. Amor e fé. Na sua profissão, Carlos Alexandre, como é que você pode ser justo diante de tudo isso aí que você falou, sem que você seja injusto com os demais? Porque assim, por mais que você tenha falado que você acredita, você estudou, você tem a fé, mas tem aquele momento que você para e pensa e fala assim, meu Deus, será que eu estou fazendo realmente o certo para essa pessoa, para aquela pessoa? O juiz, veja bem, o juiz consegue isso, eu penso, aplicando a lei. O juiz, ele é um escravo da lei. Você não tem como sair fora. Você não pode sair não, o que está na lei é para ser cumprido. Tem aquele ditado, né? Tem mais um juridiquês aí. Dura lex, sed lex. A lei é dura, mas é a lei. Não tem jeito. Não tem como fugir dela. O juiz, ele é justo aplicando a lei. Tem que seguir por onde acabou. Lá na lei. Pode até ser que o que está na lei não seja o sentimento da justiça social, da justiça do povo. Não seja o sentimento ali naquele momento entre aquela comunidade, por uma razão ou outra, por circunstâncias específicas do fato. Né? Às vezes pode ser um fato que causou uma comoção. Então, você falou a palavra imparcial. O juiz, ele tem que ser imparcial, mas tem aquele momento que ele pode quebrar essa imparcialidade? Não, o juiz, ele é sempre imparcial. O juiz, ele é sempre equidistante das partes. Então, um dos princípios do direito é a imparcialidade do juiz. O juiz é imparcial em qualquer situação. Você acha que as leis no nosso país, elas são muito complexas? Você acha que dava para fazer uma coisa mais... não é rasa, mas você acha que dava para ser mais rápido, mais fácil, para ser menos oneroso, com mais sobra de tempo? Você acha que dava para mudar um pouco, para melhorar? Eu acho que depende. Isso é muito relativo. Eu acho que depende da área do direito. A gente vê, por exemplo, aí na área do direito comercial, por exemplo, que é a área que regula a atividade dos empresários, não é uma área que eu sou especialista, não é uma área nem que eu milite com frequência como juiz. Mas a gente vê pessoas especialistas nessa área falando que é necessário você desburocratizar um pouco, você poder liberar um pouco para que possa ser mais ágil o registro de empresas, de sociedade, que no Brasil isso demora muito, que isso desestimula, traz perdas de direito. A gente vê muitos especialistas também pregando a reforma tributária.
olha, é necessário mudar a reforma tributária, a distribuição das rendas. Então eu acho que em algumas situações nós precisamos realmente repensar o nosso sistema jurídico. Dar uma ajustada. Temos aí essa questão que é muito polêmica, da redução da maioridade penal. Né? Será que é preciso baixar a idade? O que você acha? O menino, eu acho que poderíamos trazer para 16 anos. Eu acho que poderia. Eu penso da mesma maneira. Eu penso que já poderia trazer, porque o menino de 16 anos, ele é uma pessoa que já tem, no tempo atual, com as facilidades do mundo, né? Com a expansão aí do conhecimento, o acesso à informação, né? Acho que essa é a palavra correta. Eu acho que hoje a pessoa de 16 anos, ela já tem maturidade. Talvez nós poderíamos pensar numa situação híbrida. Talvez um menino com 16 anos, ainda que ele não respondesse inteiramente no Código Penal, mas que a medida aplicada fosse mais severa. Exato, tivesse um peso maior com relação ao que ele anda fazendo. Do que é atualmente. Mas eu acho que mesmo assim, Alessandra, isso é uma questão muito polêmica. Isso é uma questão que envolve várias áreas do conhecimento, entendeu? Psicologia, sociologia, né? E outras áreas, né? Envolve questões aí de política pública. Então isso aí é uma situação que precisa ter um amplo debate na sociedade. E tem que ir com calma, né? Isso não é um negócio pra gente fazer diante às vezes, da nossa indignação frente a um fato grave praticado por um adolescente. Olha só, Carlos Alexandre, o nosso tempo está acabando. Quero muito agradecer esse conteúdo maravilhoso que você passou para nós. E eu gostaria que você deixasse uma mensagem final para quem está nos acompanhando. A mensagem final que eu queria deixar é o que eu já falei. Que as pessoas tenham fé e amor. Eu acho que isso é fundamental. Se todos nós aprendermos essas duas lições, eu acho que o mundo vai ser muito diferente. Eu acho que a vida não é complicada. Nós é que complicamos, né? Veja bem, nós é que complicamos, nós é que carregamos muitos fardos, nós é que trazemos muita mágoa, nós é que às vezes nós nos machucamos por pouca coisa, nós ficamos doídos por coisas tão insignificantes, nós às vezes fazemos cavalos de batalha por uma coisa desse tamanhozinho mínimas. Então eu acho que as pessoas precisam isso, olhar menos para si e olhar mais para fora. O mundo é muito maior e ele roda independente da nossa vontade. Ele é muito maior do que aquele pequeno mundo que nos cerca. Então eu acho que nós temos que olhar isso e entendermos que eu acho que Deus nos criou para nós sermos pessoas plenas. E o ser humano deve lutar por essa plenitude, né? E deixar de lado tudo aquilo que não presta, tudo aquilo que é fardo, tudo aquilo que é peso, e buscar realmente a paz e levar essa paz aos outros. Verdade. Obrigada, Carlos Alexandre. Eu que agradeço a você. Eu amei esse conteúdo, espero que você aí de casa tenha gostado também. O Giro Perfil vai ficando por aqui, mas você pode nos acompanhar pelas redes sociais aqui da Rede Mais Record TV e também pelas redes sociais do portal de notícias, perfilwe.com.br, que você vai encontrar todo o conteúdo do backstage de todos os programas já gravados. Acompanhe também as minhas redes sociais através do meu blog alessandrespanha.com.br. Novidades sobre moda, etiqueta, tendências e comportamento toda semana para você. Na semana que vem estarei de volta com outro Giro Perfil repleto de conteúdo para você. Um beijo!